Olá, eu vou resolver essa questão da FMG. Das figuras abaixo, a única que representa o gráfico de uma função real, y é igual à função de x, tal que x pertence ao intervalo fechado de A até B é. Aí no problema é desses gráficos aqui, ele quer saber qual que é a função real, porque no problema ele deu que y é igual a f de x. Ele não deu nenhuma fórmula aqui para o f de x. Aí, analisando aqui um gráfico cartesiano, eu vou fazer um esboço de um plano cartesiano. Aí nós temos a reta horizontal, que é a abscissa, os valores de x, e a reta vertical, que é ordenada, os valores para y. Aí ele deu um intervalo de A até B. Aí, analisando o gráfico, podemos fazer o seguinte: para saber se ele é uma função, fazemos em todo o intervalo, observamos em todo o intervalo de A até B, vamos fazer retas paralelas à reta Y, a reta da ordenada, em todo o intervalo. Aí vamos verificar se o valor, ou melhor, o par ordenado nas retas paralelas são apenas um. Não pode ter mais de 2 pontos nas retas paralelas, porque senão, aí o valor de x vai ter dois valores de y para um valor de x só. Aqui, ó, eu tenho dois valores de y para um valor de x, e não pode. Nessas retas paralelas, eu vou ter apenas um par ordenado. Ou melhor ainda, no gráfico vai passar apenas um ponto em cada reta paralela. O gráfico vai passar por apenas um ponto. Não vai poder ter, e não vai poder passar por dois pontos, porque senão o valor de x vai criar dois valores para y, e isso não é uma função. Aí, analisando aqui o primeiro gráfico, da alternativa A, ele não é, porque o gráfico está passando por mais de dois pontos na reta paralela a y. O mesmo acontece na alternativa B e na alternativa C. Já no gráfico D, isso não acontece. Mas o gráfico da alternativa D não abrange todo o intervalo de A até B. Lembrando outra definição da função real, aqui tem o valor de x do domínio, os valores de x tem que criar pelo menos um valor para y. Não posso ter valor de x sobrando. Não posso ter valor do domínio sobrando. Tem que ter pelo menos um valor para x. O x tem que criar apenas um valor. Se ele não criar um valor, ele não é uma função. Observamos aqui que tem um espaço no domínio em que não gerou gráfico. Então, também não é uma função alternativa D. Analisando a E, fazendo retas paralelas, só pega apenas um ponto no gráfico todo. E abrange todo o domínio, o gráfico, todo o domínio de A até B. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E.